Bem-vindo ao canal DNA Cristão. Aqui, a verdade da Palavra de Deus é anunciada com ousadia, reverência e propósito. Este é um espaço de alerta, fé e transformação. Se você busca respostas, direção e preparo espiritual para os dias que estão por vir, chegou ao lugar certo. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais assustadores da Bíblia. Uma revelação que muitos ignoram, mas que precisa ser ouvida antes que seja tarde demais. O céu estava claro. O sol brilhava como em qualquer outro dia comum. Mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Em um instante, tudo mudou. Um som profundo, como o estrondo de 1000 trovões ao mesmo tempo, ecoou por toda a terra. As pessoas olhavam para cima com medo. E então, o céu se rasgou. Como se um véu invisível tivesse sido cortado por uma espada divina. De dentro daquela fenda no firmamento, começou a sair uma fumaça negra, espessa, densa, sufocante. Era como se uma gigantesca fornalha tivesse sido aberta sobre o planeta. O céu perdeu sua cor azul. O ar ficou pesado. A luz do sol desapareceu. Um silêncio assustador tomou conta das ruas. Até os animais se esconderam. Mas o pior ainda estava por vir. A fumaça começou a se mover como se tivesse vida. Ela se espalhava por cidades inteiras, invadia casas, tomava florestas, cobria montanhas. E do meio dessa fumaça algo começou a emergir. Não eram pássaros, nem aviões, nem drones. Eram criaturas. Olhos se arregalaram. Pessoas começaram a gritar. Portas foram trancadas. Mas era inútil. As criaturas já estavam entre nós. E ninguém sabia o que eram. Nem de onde vieram. Só sabiam de uma coisa. O medo havia descido do céu. O abismo havia sido aberto. E o terror havia começado. Tudo começou com uma chave. Não era uma chave comum. Ela não abria portas humanas. Não abria cofres, nem prisões. Essa chave foi entregue por Deus a um anjo. E o que ela abriu foi o que nenhum ser humano jamais deveria ver. O poço do abismo. O local onde habitam os espíritos mais sombrios que já existiram. Seres aprisionados desde tempos imemoriais, guardados à espera de uma única missão: trazer juízo sobre a terra. Quando o anjo girou a chave, o mundo espiritual e o mundo físico colidiram. A tampa do abismo foi removida. E do fundo daquela escuridão, começou a subir fumaça. Não era fogo. Era trevas em forma de névoa. A fumaça subiu como de uma gigantesca fornalha. Subiu com tanta força que cobriu o sol. As estrelas desapareceram. O dia virou noite. O ar ficou insuportável. As pessoas tossiam. Os céus choravam. O planeta inteiro sentiu o impacto daquela abertura. A fumaça não veio sozinha. Ela era o anúncio. Um aviso de que o inferno havia se movido. Algo impensável estava sendo liberado. Uma multidão de seres se preparava para atravessar a barreira invisível. Não havia mais volta. A chave havia girado. E o que saiu daquele abismo não era deste mundo. Elas saíram da fumaça como um exército selvagem e incontrolável. Multidões de seres desconhecidos, nunca antes vistos pela humanidade. Tinham asas, mas não voavam como pássaros. Tinham corpos que pareciam gafanhotos, mas eram maiores, mais densos, mais ameaçadores. O barulho de suas asas ecoava como trovões multiplicados, um rugido contínuo que tomava os céus como se anunciasse guerra. Seus rostos eram como rostos de gente. Havia algo de humano em seus olhos, mas eram humanos sem alma, sem misericórdia, sem piedade. Tinham cabelos longos como de mulher, mas seus dentes eram como os de leões. A aparência confundia. Era como olhar para algo que não deveria existir, uma fusão de formas que feria o entendimento. Tinham couraças, como armaduras vivas. E suas caudas eram como ferrões de escorpião. Essas criaturas tinham um único objetivo. E não era destruir a natureza. Não atacavam árvores, nem grama, nem plantações. Procuravam algo mais precioso. Procuravam gente. Procuravam os que não tinham o selo de Deus em suas vidas. E quando encontravam, feriam.
Perfuravam. Atacavam com seus ferrões, causando dor intensa, profunda, insuportável. Mas não matavam. Não estavam ali para matar. Estavam ali para torturar. Por dias. Por semanas. Por meses. O tempo deixou de ser contado em horas. Agora se contava em gemidos. Em gritos. Em tentativas desesperadas de fuga. Mas não havia para onde correr. Elas estavam por toda parte. Nas ruas. Nos telhados. Nas janelas. No ar. O inferno estava vivo. E caminhava entre nós. Por 5 meses inteiros, o mundo conheceu uma dor que não podia ser explicada com palavras. As criaturas do abismo não traziam morte imediata. Elas traziam sofrimento. Um tormento que perfurava a carne, mas também a alma. Suas ferroadas ardiam como fogo líquido. Causavam febres, tremores, delírios. Mas não era só físico. Era algo mais profundo. O ataque era espiritual. Era como se cada ferida aberta nas pessoas escancarasse um portal de angústia dentro delas. Homens fortes caíam no chão como crianças. Mulheres gritavam em desespero. Jovens saudáveis imploravam para morrer. Mas não morriam. A morte havia se tornado um privilégio. E nesse tempo, ela simplesmente desapareceu. Fugiu. Se escondeu. Nenhum suicídio funcionava. Nenhuma arma resolvia. Nenhuma fuga era possível. A dor era prolongada. Intensa. Incessante. As pessoas se trancavam em casas, mas as criaturas passavam pelas rachaduras. Fogos eram acesos, orações eram gritadas, desespero se espalhava. Mas o céu estava em silêncio. Era o tempo do juízo. E o tormento havia sido autorizado. Os rostos perdiam cor. As almas perdiam esperança. E o mundo, que antes zombava da palavra, agora clamava por um minuto de paz. Mas não havia paz. Havia agonia. E ela tinha forma. Tinha cheiro. Tinha som. Tinha rosto. E voava por toda parte. No meio daquela fumaça, por trás das asas e ferrões, havia uma mente. Um líder. Um comandante do caos. Ele não era visível a olho nu, mas todas as criaturas obedeciam a ele. Seu nome não é conhecido por muitos, mas está escrito na revelação sagrada. Seu nome é Abaddon. Em hebraico, significa destruição. Em grego, Apolion. O exterminador. O anjo do abismo. Ele não é uma lenda. Não é um símbolo. É real. Um ser espiritual, caído, aprisionado, mas que naquele momento foi liberado para cumprir um papel profético e assustador. Ele é o rei de tudo o que saiu daquele poço. Ele é a autoridade sobre os tormentos. A cabeça da horda. O espírito que traz consigo o peso de séculos de ódio acumulado contra a criação de Deus. Abaddon não governa como um rei humano. Ele governa pelo medo, pela dor, pela opressão. Ele não fala palavras audíveis, mas sua presença domina o ar. Onde ele passa, a dor aumenta. Onde ele se aproxima, a esperança morre. E quando ele decide atacar, até o ar parece congelar de medo. Esse é o espírito que o mundo atraiu com sua rejeição à verdade. Um rei das trevas, aguardando por séculos sua hora de agir. E quando essa hora chegou, ele não teve piedade. Porque o abismo não conhece misericórdia. Tudo o que foi visto ainda não aconteceu. A fumaça, os seres, o tormento, Abaddon, tudo isso faz parte de uma profecia registrada na palavra de Deus. Um capítulo esquecido por muitos, ignorado por outros, mas que permanece ali como um aviso silencioso para toda a humanidade. João viu tudo isso em visão. Mas o que ele viu não foi fantasia. Foi uma revelação do que virá. E os sinais que precedem esse dia já estão entre nós. Guerras que se multiplicam. Doenças que não cessam. Ódio que cresce. Fé que esfria. Um mundo que caminha rumo ao abismo sem perceber que ele já está se abrindo. Ainda estamos no tempo da graça. Ainda há tempo para fechar as portas espirituais. Ainda é possível se arrepender, clamar, buscar o Deus que salva. O selo de Deus sobre os escolhidos os protege.
Ele é a única segurança quando o juízo começar. Não será o dinheiro. Não será a fama. Não serão os esconderijos de concreto. Será a presença de Deus ou o terror das trevas. O abismo ainda está fechado. Mas a chave já foi entregue. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante da Tua palavra não há como permanecer indiferente. Diante do juízo anunciado, reconhecemos o quanto somos pequenos, frágeis e dependentes da Tua misericórdia. Nos curvamos, Senhor, não como quem apenas teme, mas como quem reconhece que sente nada somos. Perdoa-nos, Pai, por ignorarmos os sinais. Por vivermos como se o mundo fosse eterno, como se o pecado não tivesse consequências. Quantas vezes zombamos da Tua verdade, trocamos a santidade pelo prazer momentâneo, e esquecemos que tudo passará, menos a Tua palavra. Clamamos por arrependimento genuíno. Que o Teu Espírito nos constranja, nos quebrante, nos leve ao choro que purifica, ao jejum que renova, à renúncia que restaura. Livra-nos da tibieza espiritual, do sono da alma, da distração que nos faz perder o foco do que realmente importa. Coloca o Teu selo sobre nós, Senhor. Sela nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, com o Teu sangue. Que sejamos achados em Ti quando os céus se moverem. Que o Teu nome esteja gravado em nossos corações e o Teu Espírito nos encontre de joelhos, vigilantes, firmes, apaixonados por Ti. Aqueles que têm zombado, aqueles que se afastaram, aqueles que se esqueceram do temor traz de volta, Pai. Toca agora cada vida que assiste esta oração. Que haja libertação, salvação, despertamento. Que a Tua luz invada os lares, dissipando as trevas. E que cada alma ouça claramente a Tua voz dizendo ainda é tempo, ainda é tempo, ainda é tempo. Em nome de Jesus, clamamos, choramos e entregamos tudo. Porque só em Ti há esperança antes que o juízo venha. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe agora com alguém que precisa ouvir essa palavra de alerta e esperança. Curta este vídeo, deixe seu comentário, conte o que sentiu ao ouvir essa revelação. E se ainda não faz parte da nossa família aqui no DNA Cristão, inscreva-se agora e ative o sininho para receber diariamente uma palavra que vai transformar sua vida e fortalecer sua fé. O Apocalipse está nos avisando. A chave já foi entregue. Esteja preparado. Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.